Eu queria agradecer muito, Antônio, pela presença. Isso aqui é a continuação de uma outra que já fizemos. É um tema que a gente espera que possa ajudar a pais como eu, em questões relacionadas à sexualidade dos seus filhos e das suas filhas. Agradeço a presença de quem está nos assistindo eventualmente agora, mas também quem vem nos assistir mais pela frente. Antônio, antes da gente começar, eu vou rapidamente me apresentar, passo a bola para vocês, eu também se apresento, porque eu acho que a gente sempre fala de um lugar, né, de um ponto de vista. Né? Então, cada vez que eu me apresento, para mim também é uma oportunidade de lembrar da minha relação com esse tema. Eu fiquei pensando assim, poxa, falar sobre adolescência, sexualidade na adolescência, eu me remeto um pouco para a minha adolescência. Eu fui, com 10, 11 anos, eu comecei a jogar basquete. E aí, isso ocupou muito do meu universo assim, de atividades. Eu joguei basquete dos 12 até os 17 anos. Joguei pelo Clube Ginástico de Belo Horizonte, joguei pela Seleção Mineira, fomos campeões brasileiros em Joinville, na época de basquete em 2000. E isso dava uma conotação de uma adolescência muito ali entre homens, né? Entre os rapazes, a gente viajava juntos, então tinha toda aquela competição, aquela coisa meio de se comparar e, ao mesmo tempo, e foi uma experiência muito bacana para a minha vida inteira. Eu também estudava, então, na época de adolescente, eu era muito voltado para a escola e para o esporte, mas tive muito pouco contato com informações assim relativas à sexualidade, tanto em casa quanto na escola. Eu estudava no Colégio Santo Antônio, que é um colégio moderno, mas é um colégio de padres, né? Então, esse tema eu não me lembro assim, de ter sido abordado. A gente aprendia muito na prática ali do dia a dia e na convivência. Quando eu fiquei mais velho, me deu vontade de me conhecer melhor, e aí um dos temas que para mim eram importantes era justamente ter um olhar um pouco mais fora daquele estereótipo da sexualidade de competição, que era o que a gente aprendia ali entre os amigos, né? E na minha família também, uma família mais de cunho conservador. E aí eu, lendo alguns livros, eu me aproximei de um universo que é um universo que você domina muito, que é o da terapia reichiana, né? Reich acompanhou e seguiu Freud no início, mas ele se aprofundou muito na questão da sexualidade, e eu fiz terapia reichiana durante muito tempo, e estávamos até falando agora ali, Reich tem vários livros sobre esse tema, mas em particular me agrada muito um que ele tem o título de Assassinato de Cristo, justamente porque ele fala dessa situação, dessa abordagem do ato sexual de uma maneira, a meu ver, muito humanizada, né? Ele questiona muito a coisa de fazer o sexo só para engatar. Eu li uma versão em português de Portugal, e eu me lembro que tinha na tradução um olhar dele para mostrando que na cultura a qual ele estava inserido tinha essa informação de uma trepada, né? Como se o sexo fosse aquilo. E ele, nesse livro em particular, tem um capítulo que me marcou muito, chama-se Caráter Genital. Ele mostra como poderia ser a sexualidade num outro caminho, no caminho até, ele cita lá, se não me engano, 2 pássaros que se encontram, se aproximam e se atraem, e que se algum caçador de pássaros se aproxima, eles se separam e não completam nada, mas aquilo ali já foi completo em si, porque eles viveram aquilo e foram fazer aquela brincadeira em outro lugar. Era uma perspectiva que me agradava, de olhar a sexualidade como uma brincadeira, né, com uma conexão com o próprio corpo, com a conexão do prazer. E então, para mim, esse tema da sexualidade é um tema que veio a partir daí.
Eu também falo do lugar de um pai. Eu tenho um filho de 15 anos, ele mora com a mãe atualmente, a gente se separou há vários anos, e há 3 anos a mãe dele foi morar em Brasília, então ele está lá com ela, ele está vindo morar comigo, o projeto era que seria no ano que vem, mas talvez ele venha até esse ano, com essa coisa da pandemia, a gente antecipe isso. Mas a verdade é que eu também falo desse lugar, e aí foi interessante, porque a terapia Haitiana me ajudou muito a viver a questão da sexualidade. Está me ouvindo, Tony? Tá dando para ouvir? Sim. Nas minhas relações amorosas. Então, eu sempre busquei isso nas minhas relações, e agora, no lugar de pai, eu tenho a oportunidade de também dialogar na prática com aquilo que a gente estudou e leu lá, na relação de falar disso e de tentar dialogar com o filho adolescente. Então, é isso que eu tinha a dizer nesse início. Seja bem-vindo mais uma vez, e a palavra é sua aí para se apresentar. Bom, então, meu nome é Tony Luna, sou psicólogo, psicoterapeuta de abordagem somática. Eu digo somática porque minha formação não é só em Reich, né? Reich é a principal, mas outras áreas somáticas importantes aí também fizeram parte do meu desenvolvimento também. E, enfim, já há 22 anos eu trabalho com adolescentes em consultório, né? Então, já é uma experiência nesse sentido. Eu acho o trabalho com os adolescentes, eu até falei isso no chat, extremamente interessante, porque me provoca também a olhar para outras coisas. É um trabalho muito interessante e prazeroso, e eu acho que isso é interessante pensar com relação aos pais, quando os pais imaginam que tem só a dizer ou falar para os filhos e nada a aprender, e nada perceber uma outra forma de poder olhar para a vida também. Então, mantendo, enfim, a postura de terapeuta, esse olhar também, mas muitas vezes eu sou alimentado por esses meus pacientes adolescentes a olhar para um lugar muito interessante. Eu tenho aprendido muito sobre música, eu aprendo muito sobre arte, muito sobre coisas muito interessantes, muito novas, e que me tocam de uma forma muito bacana. Isso, para mim, é importante. Eu percebo que para eles isso também é importante, esse grau de interesse. Então, tem uma relação que ela não é uma relação de parceria, de igual para igual, mas esse interesse em mim é genuíno também quando eu converso com o adolescente, né? E também é interessante, você falou um pouco no começo, é interessante a gente entender, quando um pai olha para o lugar do adolescente, ele olha da sua adolescência. E é interessante entender que a adolescência não é uma fase. A adolescência nunca passa. A gente segue com uma imagem adolescente até o final da vida, né? Até a nossa própria imagem corporal é formada na adolescência, né? E eu, às vezes, quando olho esse cara de barba branca e careca, falo, meu Deus, quem é esse senhor que aqui agora se apresenta? Né? Porque a minha imagem foi formada lá na adolescência, né? Então, se eu fecho os olhos e não percebo, ainda tem essa percepção adolescente, porque é onde essa imagem corporal foi formada. No momento narcísico, de espelho, de olhar, de se admirar, que hoje em dia acontece por conta do celular, tem uma formação da imagem corporal, né? Então, tem isso também, né, que faz com que a gente siga nessa adolescência de uma certa forma, mesmo com os amadurecimentos até o restante da vida, e isso é bom, em certo sentido é bom, né, porque nos mantém vivos e curiosos também nesse sentido, sim, até amadurecendo, né, que enfim, é outro processo. E aí tem uma outra questão também. Os pais normalmente olham para os seus filhos adolescentes desse lugar de adolescência, porém, às vezes, um lugar idealizado. Eles não lembram exatamente como é que foi essa adolescência, mas tem uma idealização, e aí o perigo, o famoso perigo, dizer assim, você vai ter meu filho se tornar adolescente que eu fui, né? E vai ter que repetir, ele vai ter que seguir regras e seguir ordens, como se fosse, sim, realmente essa adolescência toda pautada nessa memória que é criada nessa imagem, mas muitas vezes ela não é muito verdadeira. Então, também para os pais precisam se alimentar e reaprender e poder lidar com isso, e por isso é uma relação de troca muito importante também, nos dois sentidos, que continua tendo a relação paterna de autoridade,
logicamente, uma fase difícil para os pais, porque o adolescente precisa se constituir, então ele, por exemplo, com relação à questão materna, ele precisa, de uma certa forma, poder separar desta mulher que ele tanto amou e tanto ama na nossa vida, ele precisa sentir algum ódio, precisa sentir alguma separação, precisa dizer que o seu grupo de amigos é mais importante, isto é assim, e é assim que funciona. Então, se o grupo de amigos é melhor, se o grupo de amigos é mais interessante, se o grupo de amigos, enfim, tem outra importância. Então, esse é um momento de separação importante, né? A gente entra mais tarde lá no Ninho Vazio, talvez a gente vai falar em algum momento hoje aqui, nessa live aqui também, que é bastante importante. Então, é um momento atípico, interessante, né? Em que essa autorização para a decolagem da torre de voo não é exatamente um avião, porque gera algumas incongruências, porque os pais têm que, então, de novo, se haver com outras coisas internas, né? E a sexualidade dos filhos também é uma delas, né? Porque os pais também vão ter que se haver com a sua sexualidade, com as coisas que viveram, com as coisas que acreditaram, que acreditam nesse momento, e lidar com um filho que é muito pulsional, né? Um momento da vida muito pulsional, um momento da vida onde os filhos, enfim, têm um desejo muito forte e têm menos capacidade intelectual de lidar com esse desejo, porque estão muito pulsionais, né? E como lidar com isso, né? Como fazer, como entender os riscos desse processo, né? Não é uma fórmula certa, garantida, é assim que vai funcionar, por isso é um aprendizado constante, algo como é a vida inteira, mas nesse momento em especial é um grandíssimo aprendizado, né? Esse filho agora, não só na puberdade, que é essa fase mais chata, desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, então não só nesse momento, né? Então, e é interessante a gente perceber, né, Rinaldo, nós trouxemos outra live, que a adolescência, essa como a gente conhece, é uma construção social. Né? Há 60 anos para trás, a gente não tinha esse conceito de adolescência. Não era algo que era, existia o adolescente, existia, enfim, a pessoa que precisa vivenciar tudo isso. O adolescente, a Margaret Mead também, como antropólogo, trazia isso de pesquisar em algumas ilhas no Pacífico, onde os adolescentes eram pessoas felizes e tranquilas e estava tudo bem nesse processo. Né? Então tem uma questão de construção social e a gente imaginar que é sempre assim, o adolescente é chato, é o aborrecente, também é uma construção. E a partir, enfim, do início do pós-guerra, começou a surgir esse processo adolescente, onde os adolescentes simbolizavam, de uma certa forma, o desejo paterno de poder saírem de um lugar muito desconfortável, que era a não realização, o medo da morte, outras coisas tão importantes aí também. Né? Vamos guardar um pouco do nosso texto, tem aquelas perguntinhas, né? Só para a gente tentar seguir as perguntas, que eu acho... Eu quero só fechar esse conceito para a gente saber da adolescência que a gente está falando aí também. Né? Então, a gente, enfim, está falando de uma construção social e não de um lugar específico, sempre eterno do ser humano. A adolescência, ela existe só 60, 70 anos e não mais que isso, é esse lugar. Por isso, é um lugar onde a gente tem muito a aprender ainda com ele. Beleza. Eu tenho esse desenho aqui, a gente faz algumas perguntas que eu acho que muito do que você está falando aí já vão se encaixar como respostas às perguntas que a gente colocou aqui no material da divulgação. Queria só fazer um comentário que semana passada eu estava conversando com os amigos a respeito do meu aniversário. Meu aniversário é amanhã. E aí são amigos onde a música nos une. E uma delas, a Ana, falou: Rinaldo, nós estamos naquela fase da envelhecência. Eu falei: envelhecer? Pois é, porque tem uma banda de música, nós temos uma banda de samba e forró. E ela falou: pô, geralmente as pessoas têm banda quando são adolescentes, né? E tanto eu quanto ela, e o Humberto também estava conversando com a gente, comentaram que a nossa banda é uma banda de pessoas que entraram nesse tipo de
de projeto normalmente ligado à adolescência depois de uma certa idade. E eu tenho essa sensação que você falou mesmo. Eu achei legal você comentar que, no fundo, nós temos a adolescência como, muitas vezes, um estado de espírito que pode ser projetado aí pela vida inteira. Mas vamos entrar, então, nas perguntas aqui, porque aí a gente também... A ideia dessa live é toque-toque, tem conflito aí? Então, é a gente trazer concretamente os conflitos que são conflitos de pais, ou são conflitos de mães, e a gente poder aproveitar para beber aí um pouco na tua experiência enquanto psicoterapeuta, com muita experiência com adolescentes, e eu também uso esse espaço para falar um pouco da minha experiência como pai. Eu também atuo nesse ambiente aí da constelação familiar, de atendimento. Esqueci de falar lá no início, tem um trabalho em escolas públicas no Rio, um trabalho voluntário de mediação de conflitos. Então, desse lugar é que eu também vou estar falando a essas perguntas. Então, a gente colocou lá: como um pai pode conversar sobre sexualidade com seu filho adolescente? E a partir de quando? E em relação à sua filha, como uma mãe pode abordar o tema com a filha adolescente e em relação a seu filho? E aí é interessante porque imagino que sejam abordagens que não necessariamente sejam iguais. Então, eu vou estar falando aqui de um pai que tem um filho adolescente, mas seria interessante também a gente imaginar quais seriam as nuances que estariam presentes na relação de uma mãe e na relação de um pai, ou uma mãe com a sua filha. E que métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis, como é que a gente pode abordar isso? Principalmente a questão de quando o adolescente ou a adolescente reluta em conversar sobre isso, né? Como quebrar essas barreiras? Então, eu começaria falando um pouco do meu olhar. E eu percebi, meu filho sempre estudou em escolas que eram escolas que tinham, até por escolha minha e da mãe, uma proposta de levar a educação sexual, de ter, né, dinâmicas, de ter livros, de ter bibliografia, para fazer essa discussão ali no grupo com as crianças, ninguém melhor do que eles para saber quando fazer, quando não fazer, quando começar, quando não começar. Para mim, ficou muito claro assim, de perceber que, na medida que o meu filho ia ficando mais velho, ele naturalmente se colocava menos aberto a falar de coisas em geral, e quando eu tentava puxar papo para questões ligadas à sexualidade, especialmente, eu percebia dele, ele não se recusava a falar, mas ele já não era mais como antes, né? E aí, no meu caso, primeira questão, principalmente quando percebendo essas barreiras, né, eu tento falar um pouco para ele de como eu vejo a sexualidade também no meu lugar de um homem, né? De um homem que vê a sexualidade como algo conectado com o prazer, algo conectado com o afeto, algo conectado ao toque. E, de uma maneira geral, no caso dos adolescentes, uma primeira abordagem que eu acho que pode ajudar, por ser uma questão muito pragmática, é essa questão das doenças sexualmente transmissíveis e também a questão dos métodos contraceptivos, né? Porque, enfim, a gente não, enquanto pai, a gente não sabe exatamente em que estágio de interesse da sexualidade o nosso filho se encontra, mas a gente sabe que existe uma enorme pressão social e da mídia para que as pessoas os jovens estejam, de alguma maneira, muito rapidamente envolvidos com essa temática. Eu me lembro que, na minha época, se você queria ver
uma revista sobre mulher pelada, você tinha todo um ritual, você tinha que conseguir a revista, você tinha que ver onde ver, dependendo da tua criação, você tinha que ter dinheiro para ir lá comprar, pegava emprestado, e hoje a gente sabe que com as redes sociais, com os Facebooks, com a internet, isso virou uma coisa acessível para todos, né? Então, a primeira questão que eu tento falar com ele é da importância no sentido de lidar com a sexualidade, de não ter o seu movimento pautado pela pressão dos colegas, né? Eu sei que entre os amigos, principalmente entre os homens, é um campeonato. Desde pequeno eu me lembro, quem já beijou na boca, quem já tem namorada. E era uma coisa que, assim, né, muitas vezes completamente distanciada da realidade mesmo, mas tinha um interesse ali de estar vivendo aquelas experiências na frente dos colegas, ou pelo menos tanto quanto os colegas estão vivendo. Então, para mim, no caso, meu filho, o primeiro ponto que eu sempre busquei enfatizar é esse ponto de que cada um tem o seu tempo, né? E eu falava isso, inclusive, aí eu falava em nome próprio também, eu falei assim, olha, eu vou te dizer o seguinte, eu mesmo demorei a beijar na boca, não me lembro quando foi, mas foi muito mais tarde que você. E nem por isso se tornou uma questão para mim. Eu só fui ter namorada lá muito mais velho, de alguma maneira para naturalizar essa questão, pelo menos que é o meu ponto de vista, que, é claro, é ótimo se ele deve ter uma namorada, viver essa experiência, é algo que eu acho que todo pai gostaria, faz parte, né, de ver o filho ou a filha vivendo esse processo, principalmente se é num ambiente, né, que ele está feliz, que ele está gostando. Mas, em primeiro lugar, eu queria dizer isso, tentar diminuir um pouco essa cobrança e essa questão da competição. Em segundo lugar, com relação a esse tocar o corpo, descobrir o corpo, na medida que meu filho foi ficando adolescente, eu sempre fiz questão de mostrar para ele o quanto eu acho que isso é não só natural, como positivo, né? Estamos falando aí da masturbação, estamos falando aí dessa possibilidade do adolescente, que até a criança já está se tocando, se descobrindo, mas poder fazer isso de uma maneira que enxerga isso como algo super saudável e parte de uma certa iniciação nessa sexualidade. Eu vi uma conversa pela internet um dia desse que eu achei muito curioso, um cara falando que o pai dele, quando chegou aos 13 anos, falou assim, olha só, chamei ele para conversar, um pai super rigoroso, meu pai nunca conversou essas coisas comigo, mas esse pai chamou ele e falou só, eu queria te dizer só uma coisa, nessa idade que você está, de 13 anos, o homem, normalmente, ele se dedica a duas coisas, ao esporte e à masturbação. Falou isso para o filho, virou de casa e foi embora. Assim, foi a forma como o pai dele, lá atrás, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, conseguiu dizer para ele simplesmente que isso aí é parte da naturalidade e não exigiu que ele fizesse, não cobrou que ele fizesse, mas ao mesmo tempo mostrou que era uma coisa natural. Então, esse é um tema que eu acho que é importante, que eu pelo menos, sempre achei importante, no sentido de enxergar essa sexualidade como algo natural e que é um caminho de se conectar ao prazer e descobrir o próprio corpo. E, por fim, na questão das doenças sexualmente transmissíveis e tudo, mesmo independente do meu filho estar já numa fase de, eventualmente, tendo essa preocupação, eu sempre tive uma preocupação de dizer para ele a importância de usar preservativo, de comprar preservativo e falar, olha, está aqui, o dia que você quiser usar, tem aqui, e de, ao mesmo tempo, num certo momento, eu chamei ele no quarto para, assim, fazendo uma brincadeira com uma banana, e falei assim, vamos lá. Ele falou que já sabia, aí a gente
fazer junto o processo de como se usar uma camisinha, como se abrir, como se colocar, quais cuidados tem que ter. Enfim, da minha parte, como pai, sem saber também se estava fazendo a coisa certa, é o que o meu movimento, o meu coração e, ao mesmo tempo, a minha experiência me ocorreu de relatar aqui. E aí eu queria passar, então, a palavra para você poder também falar e também esclarecer, inclusive, né, a minha experiência maior com meninos, mas quais, ao seu ver, seriam diferenças em relação às meninas, em relação, muitas vezes, tem filhos que só moram com a mãe, o pai não é presente, como as mães também podem abordar esse tema da sexualidade nessa fase inicial dela. Quando a gente fala, primeiro com relação dos meninos, a questão da competição, eu tenho talvez um ponto de vista um pouco diferente do seu, porque eu acho que ela é extremamente necessária. Eu acho que ela é importante e, enfim, os meninos começam a lidar com algo que isso vai se repetir pelo restante da vida. A gente vai lidar com o mundo competitivo e a gente vai lidar e vai aprender, e nisso os pais podem auxiliar de uma certa forma, né, a lidar com a falta das coisas, né? Porque, enfim, lógico que as coisas vão ser contadas, vão ser exageradas, né, enfim, né? O tamanho do pênis vai ser duplicado nessas histórias contadas de uma outra, sempre de outra forma, a quantidade de mulheres e todas as experiências, então sempre existe uma certa invenção de masculinidade aí nesse tamanho, né? Mas eu acho ainda que isso é saudável para fazer com que o adolescente possa lidar com a questão das faltas. O problema quando isso chega mais próximo do bullying, e existe uma necessidade de desqualificação, né? E aí é interessante, de volta um pouco ao que eu disse antes, de pensar também como é que esse pai adolescente lidou com essas faltas aí também, né? E precisa apresentar ao filho essas possibilidades. Não, realmente, em alguns momentos isso sim, é desconfortável, né? Tem estas sensações. Então, essa primeira troca nesse momento também é de um reconhecimento do lugar e não de uma negação de um lugar complexo, que é esse lugar da competição entre os adolescentes. Eu acho um lugar bem interessante e meio que inevitável, a não ser que esse adolescente se feche em casa. Eu conheço alguns que fazem isso, eles se distanciam, se fecham em casa e não participam disso. Logicamente, a gente vive num mundo machista, né? Os adolescentes aprendem um pouco. Eu acho que é uma função interessante dos pais pensarem com relação a isso nesse momento, né? Do filho aprender atitudes, enfim, machistas, preconceituosas em algum momento, é muito legal de poder falar sobre essa relação de igualdade, essa relação de reconhecimento, né? E o quanto nesse momento, eu não sei se isso muda tanto, mas o quanto nesse momento esse olhar, enfim, para as mulheres e para outras, é um olhar muito objetal ainda, muito próximo àquele olhar para a mãe, né, alguém que vai proporcionar a você alguma coisa de maneira aberta, sem o reconhecimento dessa alteridade. Então, há um momento inicial nesse sentido. Quando a gente fala da questão da sexualidade, primeiro é assim, né? Hoje em dia a gente tem tudo na internet, né? Então, enfim, o acesso deles na conversa com os colegas, eles sabem, às vezes, mais coisas que os próprios pais sobre a questão da sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis e tal. Então, isso não significa que os pais não devam falar sobre isso, porque existe aí uma outra transferência, uma outra relação, né, do pai que fala com o filho sem que isso seja algo errado, dizendo assim, não é assim, né? Eu também tive esses receios, o pai se coloca nesse sentido. É importante se falar como alguém que, enfim, teve esses receios e tem que tomar cuidado, e em especial, né, essa perigosa coisa adolescente de que não dá nada, não vai acontecer nada, eu não estou sujeito a isso, eu não vou falhar, isso não vai acontecer, né? E essa é uma conversa dura nesse sentido, que por conta dessa impetuosidade sexual inicial nesse momento, né? Ou seja, tem mais hormônio do que cérebro para poder dar conta disso. Às vezes os adolescentes se perdem um pouco nisso, né? Eles entram nisso. E é interessante esta delicada relação com os pais nesse sentido aí também.
Então, eu acho ainda que é muito menos de uma orientação direta sobre isso, mas muito mais de uma troca clara e sincera. Eu vejo, de uma certa forma, em especial na nossa sociedade latina, as mães fazendo isso com mais habilidade com as filhas. Então, há uma proximidade maior com as filhas também. E aí, sim, uma outra questão difícil para as mães de filhas e até de pais, enfim, separados ou pais ausentes, que é muito comum na nossa sociedade, né, Renato? Né? Pais ausentes, separados ou até pais vários. Eu tive vários pacientes com pais que nem sabiam quem eram seus pais biológicos, né? E nem houve uma outra pessoa que assumiu muito bem essa função paterna também. Mas dessas mães terem uma relação muito interessante com essas filhas. Às vezes, com um certo engano, apresentando os homens sempre como um perigo, sempre como algo a ser tomado cuidado, o que isso na sociedade machista também a gente não pode excluir, mas esta é uma relação importante onde a filha, que também, por tanto amar essa mãe, e a mãe vai ter que dar conta disso, vai ser odiada por essa filha em algum momento, né? Esta mãe é tão importante, ela diz, eu preciso tanto criar a minha identidade aqui agora, nesse momento, que eu vou precisar de a mãe. Se a mãe conseguir dar conta disso, isso é imensamente importante, mas não significa que essa parceria, isso é importante entender, essa relação da mãe com a filha, ela nunca vai terminar, né? É uma relação, eu me recordo um paciente dizendo assim, mas a minha mulher liga todo dia para a mãe. Eu falei, e é assim mesmo. E está tudo bem, né? É diferente da relação do filho, né, que consegue lidar com a castração, com a separação dessa mãe e segue para a vida dessa mulher, que daí já não mais como menina, mas como mulher, liga para a mãe e troca para a mãe, e sente a importância dessa relação materna e o que acontece mais adiante, anos depois, quando a mãe se vai, enfim, né, existe uma outra sensação de abandono importante. É bem importante entender também que esse conceito de maternidade, vamos pegar nesse caso específico, mas isso é geral, maternidade, ou seja, desejo de ser mãe, é também uma outra grande invenção social. Muitas mulheres são mães e odeiam ser mães, né? E se arrependem profundamente de serem mães, e a gente tem uma ideia construída que isso não é assim, e toda mãe ama essa experiência. Isso, não, de fato, não acontece bem assim. Para algumas mães, essa experiência vem depois, isso não para todas as mães, mas vem depois com profundo arrependimento e tem que dar conta disso também. Então, as mães têm que se haver com questões internas complexas, complicadas, às vezes foram mãe muito cedo, tiveram que abrir mão de vários projetos pessoais, tiveram que cuidar de outras coisas pessoais, sempre muito importantes aí também. Então, há uma complexidade de fatores que envolvem, né, essa relação, né, e nesse olhar para esse filho, ou para essa filha, quando a gente fala da relação dessas mães, que vai ajudar isso para a mãe, para essas mães que são mães solteiras ou de pais ausentes, ou de pais desconhecidos, é uma tarefa, eu acho, quase que hedionda. É algo muito grave. Essas mães precisam dar conta da função materna e, mais ou menos, dentro do que é possível, função paterna. Às vezes tem ajuda do avô, tem ajuda de outras pessoas que podem fazer um pouco dessa função. Então, eu acho, do meu ponto de vista ainda, que na nossa sociedade, de maneira geral, isso não é regra para todos, mas de maneira geral, as mulheres são muito desprivilegiadas, ou seja, têm um sofrimento razoável nesse momento de seguirem para a vida, né? De conseguir levar as filhas a seguir para a vida, e sempre com um certo receio, e às vezes tentando proteger demais por uma certa culpa, né? De não conseguir fazer tudo que poderiam fazer, o que não é possível, né? Muitas vezes, enfim, essa filha vai precisar aprender com a vida, na relação com a vida mesmo. Mas esse vínculo afetivo dessas mães com essas filhas é algo duradouro, é algo que sempre vai existir. Quando existe um pai presente, é interessante essa mãe apresentar esse pai, né? E aí é uma coisa interessante, tanto para a filha como para o filho, o pai somente vai se introduzir, entrar nesse âmbito desse filho, se a mãe apresentar.
Esse é somente uma autorização materna, não acontece naturalmente. A mãe precisa apresentar. Se o pai não for legal, for bom ou não for, isso independe, é muito mais do que a mãe vai dizer, esse aqui é o seu pai. E aí as questões sobre, enfim, sobre sexualidade, sobre os cuidados, eu sempre penso, Renato, que é interessante a gente estar aberto ou ter alguns momentos importantes onde primeiro partir, como a gente faz com crianças também, né? Partir das que dúvidas você tem, o que é importante para você e agora, né? Para poder abrir algum campo, né? Então, surgir uma primeira conversa a partir dessas dúvidas do adolescente, que vai se sentir desconfortável com relação a falar isso, mas talvez consiga, em algum outro momento, a falar isso. Eu tenho pessoas com mais de 20 anos de idade também no meu consultório que têm grandes dificuldades até falarem, até conversarem comigo, com os pais sobre a sexualidade. E muitos adultos até hoje em dia têm isso, né? Uma coisa guardada, né? Uma coisa meio recalcada, talvez não seja o termo, mas guardada profundamente aí, que não conseguem ter esse tipo de troca. E quando a gente fala, né? Para encerrar essa minha fala aqui, quando a gente fala de sexualidade como o princípio da vida, né? Como algo que rege a vida. A sexualidade não é algo que somente tem a ver com, enfim, as relações genitais e tal, mas como algo que nos faz vivos, é algo que perpetua a vida, algo que segue em frente. Então é um olhar talvez menos pornográfico para a ideia da sexualidade, né? Um olhar mais amplo para ela também, que é importante aí também. Isso. Poxa, maravilha, Tony. Eu falando algumas coisas e me ocorrendo assim, né? A gente, quando você fala das mães que têm também, muitas vezes, uma pressão social para ser mãe, eu me lembro de uma conversa que eu tive com a nossa amiga Daniela, uma das lives antigas, e da minha defesa de que, na ocasião, assim, né, o que é ser homem e o que é ser mulher. Cada um de nós tem o direito de escolher o seu modelo de ser homem, no nosso caso, assim como as mulheres têm todo o direito de escolher o modelo delas serem mulheres, né? Quer ser mãe, não quer ser mãe, quer trabalhar, não quer trabalhar, vai arcar com as consequências, né? A gente sabe que todas as nossas atitudes, elas têm consequências. Então, a primeira questão que eu coloco, do que você falou, é isso, a importância também na questão da sexualidade, e quando eu falei lá, né, de não colocar tanto peso na competição, tinha a ver com essa perspectiva de que cada um de nós tem o direito de escrever o seu próprio livro da sua vida sexual, nesse sentido de que uns mais cedo, outros mais tarde, e a gente poder como você mesmo falou, tem as coisas exageradas, e a gente poder ouvir aquilo e poder estar muito mais conectado com o nosso movimento interno do que com eventualmente essas informações assim, né, que vêm de fora. Eu acho que, como você falou, né, nessa condição de pai de um menino de 15 anos, quando eu era meu filho era menor, eu tinha um pouco essa ideia que eu ia chegar para ele, ia perguntar sobre o que ele quer falar e ele ia me dizer. Quando eu era pequenininho, isso acontecia. Agora, no lugar do adolescente, não rola. Não, pelo menos com o meu filho, não. E acho que tem a ver com isso. Tem a ver, talvez, com a idade deles estarem já cansados de ser aquela coisinha de que, né, o papai sabe tudo, e eles percebem que a gente está perguntando para eles um pouco querendo que eles digam para a gente vir com um conselho. Então, de uma maneira geral, uma vez que eu não quero falar sobre nada, não tem nada para falar sobre isso, não. E aí eu vou dizer um pouco qual também, assim, de fato de ser um pai presente, fiquei imaginando assim, poxa, mas
eu gostaria de abordar esses temas, né? E aí fiquei pensando em estratégias. No meu caso, uma das estratégias que eu encontrei e que deu um bom resultado foi comentar sobre esse trabalho que eu tenho nas escolas públicas com adolescentes. A gente tem lá no Projeto Girassol para rodas de homens tratando de sexualidade, né? E esse era um... Aí eu comentei com ele, poxa, Felipe, eu estou querendo fazer um trabalho com os adolescentes lá, e aí eu pensei nessas questões aqui, na questão do falhar, na questão... e o que você acha? Né? Como é que vocês estão... Aí na verdade, eu coloquei ele para falar no lugar de terceiro sobre um tema mais genérico, e foi muito rico, porque a partir da fala dele eu comecei a perceber que as questões que estavam surgindo, por exemplo, relacionadas à sexualidade dos meninos de 9º ano numa escola pública do Rio de Janeiro, são bem diferentes, talvez. Bom, no meu caso, eu tive essa percepção que eram bem diferentes dos temas que estavam sendo discutidos no mesmo ano numa escola privada em Brasília. Então, nessa pergunta, assim, como eu percebo um certo ceticismo ao abordar o tema, eu acho que nós, como pais, se a gente quer abrir um canal de discussão, eu vejo, no meu caso, teve essa possibilidade de eu comentar de terceiros que não ele, que eu gostaria que ele me desse como se fosse uma opinião, uma consultoria, e aí, nesse lugar, ficou muito mais fácil dele relatar qual era a vivência que ele estava observando naquela sala. Essa é uma forma de abordar, eu acho. E a outra forma, eu acho que vai muito na linha do que você falou. De eu dizer na primeira pessoa questões como eram comigo. Questões como foi o meu primeiro beijo, como foi a minha primeira experiência, relatando. Mas tudo isso observando também se faz sentido, se naquele momento é oportuno, mas são, às vezes, estratégias que, para a gente que é pai e que quer participar, às vezes, só perguntar para ele o que eles querem dizer, a gente corre o risco de não ter uma resposta. Então, mesmo, tá bom, então eu não vou participar. Mas a mãe dele também me falava, Rinaldo, conversou com ele sobre isso? Conversou? Então, eu também achei... É um processo, né? Às vezes você fala aqui, o ano que vem você fala mais um pouco, também de não ficar o tempo inteiro trazendo as questões, Sim. e aí vira um tema, e não é para ser um tema, mas eu moro no Rio, vou a Brasília, então, sei lá, a cada 5 meses e tal, eu trago esse tema, porque eu acho que é importante os pais, mesmo percebendo uma barreira, mostrarem ou tentarem criar pontes, contornar algumas resistências com relação a esse tema que no lugar dos adolescentes, às vezes, é mais... O habitual é de falar assim, olha, eu não preciso disso, eu tenho tudo isso na internet. Mas na internet, enfim, a gente que é pai, eu acho que a gente tem algo a construir junto com eles. Eu acho que essa é como eu acredito. Não é num lugar de eu tenho razão e o outro não, mas é num lugar de falar assim, olha, eu sou seu pai, então eu queria que você entendesse como eu penso a respeito disso. Se você vai fazer ou não, da forma como você vai fazer, está tudo certo. Agora, pense que tem consequências e que você, como todo adolescente, pode fazer tudo, mas vai arcar com as consequências. Tem uma pergunta aqui que eu queria enganchar nela, falar... Você quer falar sobre isso alguma coisa, Tony? Só para eu passar para... Não. Pode passar. Tem um outro tema que, assim, até agora, eu fico tentando sempre trazer essas conversas para temas muito concretos e conflitos que um pai e uma mãe têm no seu cotidiano. E aí, então, a gente estava falando dessa questão de como abordar o tema da sexualidade com o seu filho adolescente. Então, a gente está falando ainda de uma questão mais genérica. Mas aí, vamos imaginar, uma pergunta assim concreta, vamos imaginar
que eu tenho um filho de, sei lá, 13 anos, 14 anos, e ele, de repente, tem uma namorada. E não é uma daquelas namoradas que às vezes os meninos têm, né? Que é aquela namorada para contar para os amigos. É uma namorada, eles se veem, eles, né, conversam no telefone bastante tempo. Então, enfim, é uma namorada de verdade, né? Já se beijaram na boca de verdade, né? Já é um outro movimento. E aí, num certo momento, surge a possibilidade desse filho dormir na casa na casa da namorada, né? Então a gente já está falando de uma outra etapa do amadurecimento sexual. Né? Eu estou falando aí daquela fase inicial, para mim, pelo menos, era uma coisa mais ligada ali a conhecer o corpo, a masturbação, a viver o prazer e tudo mais. Né? Aqui já começa a ir para uma etapa talvez um pouco mais adiante, que já é de uma possibilidade concreta de viver, né, o sexo. É diferente da sexualidade. O René falou isso com as crianças e é muito bacana, né? Para mim foi interessante ver essa ponderação entre o sexo e a sexualidade. E aí, a questão que se coloca é uma questão que, assim, enfim, cada pai vai ter o seu olhar, né? Para mim, uma situação, quando eu digo da pressão da mídia, quando eu falei lá dos amigos e tal, é justamente porque, muitas vezes, essa pressão pode fazer com que um adolescente tenha uma primeira transa no momento ele vai ter quando ele achar que é oportuno. Mas a pergunta é, será que nós, enquanto pais, podemos também sinalizar que existe um processo e que talvez 13, 14 anos, e aí é a minha forma de ver, talvez ainda seja cedo para ter uma transa. Seria melhor que o adolescente pudesse saborear um pouco aquele processo inicial da sexualidade, do beijo, de estar ali nas carícias, de estar ali fazendo uma etapa talvez um pouco preliminar, deixando para que o ato sexual possa ser num outro momento, sem querer ser o castrador. Eu acho que é maravilhoso um filho ou uma filha poder viver a sua primeira experiência sexual junto com uma pessoa onde existe um afeto, onde existe um carinho, onde isso pode ser feito de uma maneira muito mais conectada ao próprio prazer, ao prazer do outro, e não simplesmente fazer o ato sexual para ficar livre daquele peso e poder, pronto, eu já não era virgem de boca, agora também já não sou virgem genital. E, então, nesse sentido, é que eu faço essa ponderação e eu queria ouvir qual é o teu olhar sobre isso também. Se é que existe uma idade, né, e como os pais podem se conduzir por esse processo aí de, ao mesmo tempo que não quer castrar e dizer que está errado, a gente também quer valorizar um amadurecimento mais orgânico dessa sexualidade, que não vá direto ao fim, muito mais por uma provocação que vem de fora do que por algo que, como o Reich falou lá no caráter genital, é algo que vai sendo construído na relação, vai sendo construído no beijo, vai sendo construído na mão dada, no toque, no afeto, na língua, no conhecimento do corpo da companheira ou do companheiro e do próprio prazer, para aí, naturalmente, né, isso pode ter esse desdobramento de uma maneira talvez um pouco mais madura e não tão cedo. A gente está falando aqui de talvez 13, 14 anos. Mas, enfim, você talvez tenha uma visão mais em perspectiva como um terapeuta do que eu, no lugar de um pai. Primeiro, uma questão importante, né? Qual é a questão fundamental que um adolescente pergunta inconscientemente para um pai?
né? O que é isso que se olha nesse momento? Por isso a questão da sexualidade é tão importante. A pergunta é essencial para o pai, por isso os adolescentes, apesar de estarem aparentemente não tão ligados aos pais, olham para o seguinte: pai, vale a pena viver? Né? Eu sigo em frente? Vale a pena a gente seguir, né, nessa direção? Eu digo que eu trabalho com muitos adolescentes suicidas, onde essa é uma questão muito importante, né? Isso que eu vejo em vocês me incentiva a dizer: cara, você realmente você não envelheceu, você continua fazendo, você não entrou naquela idade, pai, que ok, agora aos 50 eu me aposento e está tudo bem, vou botar um pijama e jogar damas na pracinha, enfim, né? Ou seja, estou sempre me reinventando, a vida realmente, pai, vale a pena? E aí entra a questão da sexualidade aí também, né? Também os filhos estão aprendendo com isso que os pais falam e também estão aprendendo com isso que eles observam nos seus pais, né? Então tem duas transmissões aí diretas também, né? Veja, meu pai parece que tem uma sexualidade legal, que a coisa tá, então essa é a questão do exemplo, da vontade de sexualidade em relação com a vida, não só do sexo também. Ou também a questão do sexo é algo legal, é apresentado como algo legal, né? O segundo ponto, eu não sei se é tanto com relação à questão da idade, mas de poder colocar também para esses filhos isto, nessa sua idade, você consegue dar conta de arcar com tudo que pode acontecer com relação a isso, né? Ou realmente, porque o conselho direto, às vezes, eu acho pouco efetivo, mas a pergunta e a dúvida é, né, será que construir isso na hora certa em que você possa dar um pouco mais conta dos riscos do que você está correndo, então, de gravidade, pegar doença, enfim, né, de descumprir algumas regras importantes, de poder olhar para isso. Será que você dá conta? Acho que essa é uma primeira pergunta. Lógico que a resposta imediata deles é sim, eu estou sabendo, eu sei, essa vai ser a resposta imediata. Mas essa dúvida colocada na cabeça deles, isso é interessante, né? Mesmo que a resposta não seja em concordância, aquilo reflete de alguma forma. Né? Eu já tive pacientes adolescentes que eu fiz algumas perguntas que 2 anos depois me disseram, sim, eu pensei sobre isso, é verdade e tal, né? Ou seja, essa resposta imediata não vem. Os pais se frustram muito nisso porque acham que os filhos vão dar alguma resposta imediata, mas ela não vem. Ela vem um bom tempo depois, quando vem. Né? Então, essa questão é interessante se perguntar ao filho que está começando a se interessar pela questão do sexo e tal. E é interessante que a gente vê isso de geração para geração, um pouco mais do que a gente está observando agora, que esses meninos de 13, 14 anos também não estão mais tão dispostos a terem sexo tão cedo. Isso é uma coisa engraçada, eles têm uma fantasia maior, mas uma geração, alguns anos atrás, 5 anos atrás, havia já uma liberdade sexual e estava todo mundo transando com todo mundo, com 11, 12, 13, 14 anos, que era algo assustador, e agora já se questionam um pouquinho mais sobre isso também. Então, esse desenvolvimento da afetividade, que nesse momento dentro deles é tão pulsional, porque estão carregados de hormônios, e entender, então quer dizer que construir uma outra relação de um outro tamanho seja algo interessante, ou seja, né, eu vou trocar, eu vou aprender, talvez esta primeira transa possa ser uma coisa importante que vai sendo conquistada com o tempo, por mais de que a questão pulsional possa ser grande nesse momento, e falar sobre a questão mesmo de masturbação. Logicamente, eles vão se interessar muito mais do que os amigos dizem para ele, porque os amigos dizem que se masturbam 10 vezes por dia, né, e tem orgasmos incríveis e fantásticos, e são, né, e que dá pelo nas mãos, enfim, todas aquelas coisas fantasiosas que a gente aprendia lá na nossa época, né? Então, se mostra a mão, se a mão tem pelo, é porque você se masturbou demais, né? Então, umas fantasias muito loucas que se tinha alguns anos atrás, né, Reinaldo? Enfim, mas então existe um pouco desse exagero nesse lugar, mas de olhar para isso e falar, isso é uma coisa interessante, é uma coisa de se pensar também, né? E é legal que você sabe que muitas vezes o que acontece na masturbação é muito mais idealizado, entre aspas, melhor do que pode ser a prática.
né? Na prática, você tem realmente se relacionar com outra pessoa e não imaginar uma pessoa perfeita para você. Então, são dois lugares legais de você poder saber. Mas, normalmente, o que acontece com a masturbação não é bem o que acontece numa relação prática, né? Na sua masturbação, você está lá, você tem toda uma idealização, você tem toda uma aceitação. Na prática, a coisa já é um pouco mais complicada e as relações afetivas também são importantes para isso. E também, enfim, possivelmente uma relação afetiva mais bem construída também possa gerar um tipo de relação sexual mais prazerosa, mais intensa. Sempre uma grande negociação e um grande aprendizado. Em alguns momentos, os pais vão dizer: meu Deus, eu fiz até onde era possível. Né? E agora, o meu exemplo, ou minha forma de poder lidar com a vida, vai ter que complementar isso, e observo atentamente e vejo até onde esses filhos vão, o que vai acontecer na sequência. É um tema vasto, né? E gostei do que você falou, e é verdade, né? É um pouco como funciona na constelação, né? Quando a gente fala que Sim. a pessoa vê uma imagem e aquilo fica ressoando ali no campo, né, do inconsciente dela, e aquilo, às vezes, a ficha cai ali na frente. Eu tenho essa sensação também. Por isso é que eu mesmo, quando eu pergunto para o meu filho, eu percebo ele, muito voltado ali para as coisas dele, eu fico meio que buscando caminhos de trazer temas e de falar de mim, de falar dele. E aí, quando eu falo de mim, eu peço para ele falar dele, porque mesmo quando ele não está ouvindo, ele está ouvindo, né? Eu acho que a informação Sim. Importante isso. de um pai e parte de uma mãe faz parte do adolescente que já se acha o rei da cocada preta ou a rainha da cocada preta, se colocar nesse lugar de, eu sei disso, mas né, aquilo ali ressoa e aquilo tem um efeito, né? E eu acho, Tony, que o tema da sexualidade é um tema que não é fácil, mas eu acho importante a gente estar sempre se colocando nesse lugar que é onde eu me coloco, né? De uma humildade de estar, olha, eu também não sei se estou fazendo certo, mas eu quero dizer que estou fazendo da minha melhor maneira. E eu acho que é importante, pais quanto mães, a gente se vê também nessa coisa da gente também não dar conta de tudo, né? Eu fico imaginando uma mãe que não tem uma pessoa, é um homem que possa estar ali falando do lado masculino, ela se esforça, ela tenta, mas de fato existem questões que são do masculino. Então, incentivar a buscar de alguma maneira, porque, somente para um filho, essa informação que muitas vezes pode vir do avô, pode vir do namorado, que se houver esse espaço, né? Mas é uma construção que a gente também se o destino daquele adolescente foi ser criado sem a presença de um pai, ele entender isso de outras maneiras, mas eu acho que esse canal está aberto, é importante. No fundo, eu acho que o que nós pais podemos colaborar com esse processo é a pergunta que a gente pode se fazer. Eu quero dar para o meu filho ou para a minha filha uma educação sexual que proíbe e condena ou uma educação sexual que acolhe. Porque, e aí não cabe a mim aqui, se um determinado pai, um determinado mãe acha que não, está errado, se eu acolher, isso vai ter repercussões negativas, eu acho que é uma escolha desse pai e dessa mãe. O que a gente vê, o que a gente observa na prática, é que muitas vezes, justamente naquelas educações sexuais que são muito castradoras, que colocam a coisa como certo e errado, que proíbem e condenam, são justamente nessas situações que é mais alto o índice de gravidez indesejada, é mais alto o índice de uma vida sexual iniciada de maneira precoce. Porque a gente sabe disso, né? Assim, o que é proibido às vezes é mais gostoso. Eu acho que proibir entre incentivar,
como mediador, é um lugar de força que eu, como pai, sempre busco, Tony. É esse lugar de, bom, eu tive uma criação de uma educação sexual muito conservadora. Nunca conversei isso com meu pai e com minha mãe. As pessoas não andavam sem roupa dentro de casa, ao contrário. Se eu abria a porta do banheiro, tinha um certo estranhamento e um incômodo que eu percebi imediatamente como presente, respeitava. Foi muito diante disso que eu quis fazer terapia haitiana, que eu falei assim, mas por que isso? Eu queria entender melhor essa possibilidade. Então, eu pego meu filho, eu faço questão, desde que ele nasceu, a gente anda nu, a gente vai no clube, no vestiário, os homens andam nus, e ter essa possibilidade de poder andar nu, né, sem uma toalha enrolada, é uma possibilidade que dentro de casa você pode ter, no clube você pode ter, e você, mais do que você está falando, você está vivendo. E o seu filho está percebendo que você está lidando com o seu corpo dessa maneira, e isso me parece ter uma força. Né? Então, quando eu penso nessa educação sexual que acolhe, é diferente de uma educação sexual que provoca o filho a ser o cara galinha, a ter muitas namoradas, e que cobra dele, já beijou na boca? Aí ele beija na boca, e agora? Já transou? Né? Porque tem isso também, às vezes do pai, às vezes do filho, tem uma demanda, como se o homem tivesse que estar o tempo inteiro prestando para a sociedade contas da sua masculinidade. Né? Então, quando eu falo para ele de mim, e falo do ser homem, eu tento mostrar como muitas vezes é difícil ser homem. Né? Porque as pessoas, a gente sabe que vivemos numa sociedade machista, e há muito uma crítica sobre questões de como os homens tratam as mulheres como sendo mais vulneráveis, e eu concordo com isso. Eu acho que é importante a gente dar luz a essa vulnerabilidade, mas a questão que se coloca também é de mostrar que ser homem também não é uma coisa fácil, porque há uma cobrança da sociedade. Em primeiro lugar, que o homem não pode falhar. Em segundo lugar, que o homem não pode, muitas vezes, chorar ou não pode ser menino em algum momento. Ele não precisa chorar o tempo inteiro. Mas se em algum momento ele está conectado ali com o lado menino dele, é importante ele poder viver isso. Né? Então, de alguma forma, dividir com os filhos também essa vulnerabilidade que os homens têm. E pensando, sim, e mostrando também as vulnerabilidades das meninas. Falando sobre esse histórico de abuso que a gente acompanha aí, desse histórico de homens que, a partir de um não, querem insistir, explicar para os filhos que não é não, e ponto final. E não é não dos dois lados, que o homem também, às vezes, tem uma cobrança que tem que transar, e o homem também, falar assim, não, eu não quero, né? Hoje não. Então, esse lugar das vulnerabilidades, eu acho que nós, enquanto pais, a gente pode também colaborar com os nossos filhos nesse lugar. Né? E eu fico vendo, né, da mesma forma que para o homem é muito difícil, nessa questão da sexualidade, lidar com todas essas cobranças sociais, não pode ser gay, não pode ser menino e não pode falhar. Pelo lado das mulheres, e eu me atrevo um pouco a dizer desse lugar, né, mas eu vejo também uma cobrança de, muitas vezes, nesses filmes de comédia romântica, falando de um homem que quase que não existe. Né? Uma situação das novelas que, tanto homens quanto mulheres, a gente tem as suas vulnerabilidades, tem os seus potenciais, a gente está tentando se encontrar enquanto homem, enquanto mulher, e a gente também entender que o nosso filho, na medida que ele tem essa possibilidade de ter contato com a moça, é uma coisa que ele vai construindo essa relação junto com ela, e ela também vai construir essa relação junto com ele, sem grandes idealizações de como é a mulher perfeita, o homem perfeito. Enfim, é desse lugar que eu acho que eu me coloco como um pai que procura o caminho do meio, né? Entre, então, uma educação sexual que condena e uma que incentiva,
eu tento descobrir o caminho para uma educação sexual que acolhe. Eu acho que você coloca, Renato, uma questão importante também, quando você fala a questão romântica, até para fechar a minha participação, acho, né, nós estamos já, né, estamos um pouco em cima do horário, mas assim, existe esta idealização romântica das relações que não nos deixa ver com o que é esta relação, não só sexual, mas a sexualidade de maneira geral, enfim, do menino com a menina, do menino com o menino, né? Você poder dizer ao seu filho que não é tão bacaninha, não é tão gostosinho. Quando você se relacionar com a mulher, mesmo sexualmente, amorosamente, né, no sentido mais amplo, você vai encontrar coisas muito difíceis, né? E você vai entrar em processos que você vai talvez querer delegar a outra pessoa, mas que são seus, né? A relação, tem uma psicanalista aqui em Curitiba chamada Ana Sui, que ela diz assim, essa coisa de borboletas na barriga, um dia lindo, luminoso, me sentir muito bem, incrível e tal, chama-se férias. Amor é uma outra coisa, né? Então, também ensinar, né, que nessa relação também existe uma construção, que nem sempre é tão bacana, e nem sempre tem uma aceitação plena, e nem sempre a gente pode ter uma expectativa que a outra pessoa seja nossa mãe, nosso pai, e seja sempre companheiro e tal, e que a gente entenda um pouco, né, que muitos desses momentos são muito solitários e tem coisas interessantes a se verem interiormente, ou seja, sair um pouco dessa idealização romântica. Eu acho que isso é importante também para eles poderem refletir. Talvez, quando você fala isso lá para os 13, 14, lá para os 24, 25, essa ficha vai cair, mas isso já foi falado, né? Isso já foi dito. Olha, você vai conhecer o céu e o inferno nas suas relações, e é assim. Né? Você vai conhecer coisas internas suas e você vai ter que se deparar com sensações e com rejeições e com coisas internas suas que você não pode culpar o outro. É seu, literalmente você precisa dar conta disso, né? Eu acho que isso é uma coisa importante também para poder se falar da questão da sexualidade, da expectativa de tudo também, né? Mas entendendo sempre que a sexualidade, o sexo em especial, é algo imensamente, não só pela questão da proteção, mas de poder nos sentir vivos e melhores e aliviar nossa angústia, que essa é uma outra questão, enfim, que o Reich traz também, né? O sexo como uma função da transa, do orgasmo, dessa troca toda, como algo que nos sustenta muito, que dá uma certa razão para viver, ou, o mínimo, um suporte para poder seguir em frente. Né? Acho que eu queria terminar com essa fala. Tá ótimo, Tony. Muitíssimo obrigado aí por mais essa parceria, por mais essa colaboração. E seguimos juntos, né, Tony? Seguimos aí Sim. com pandemia, seguimos em casa, quem pode estar em casa. Seguimos tristes acompanhando as estatísticas que não param de subir. Mas é o que temos para hoje. Então, a gente tem que continuar em frente e ansiosos por podermos nos encontrar pessoalmente, né, Tony? Sim, que enfim, saudade de vê-lo você pessoalmente, viu, Reinaldo? Nos encontrar num restaurante daqui de São Paulo e prosear longamente, como já fizemos tantas vezes, né? Acho que esse ano vai ficar um pouco difícil, mas no ano que vem a gente se encontra com certeza e eu fico sempre muito feliz em poder participar, enfim, aceitar o seu convite e participar disso. É sempre enfim, um momento de encontro importante e prazeroso também, né? Talvez isso a gente possa ensinar aos filhos. Às vezes a gente tem coisas que não são sexuais e que também são tão prazerosas, que é encontrar com as outras pessoas, com os amigos aí também. É isso aí, Tony. Então, um bom final de semana para você. Para você também. Nós estamos aí em contato. Tudo de bom. Até breve. Até.